me acharam de novo. Pronto, voei. Marquis. Oi, gente, essa aqui é a nossa família. Eu, Arthur, Luiz, André, cachorros e gatos. É uma família muito animada. Vem conhecer um pouco da nossa rotina. Eu nunca fui essa pessoa que sempre sonhou em ser mãe, assim. Eu tinha essa ideia, mas muito lá no fundo da minha cabeça, assim. Não era uma coisa que desde pequena eu queria, e tinha bonecas, e era mamãe. Não era isso. Tem cachorro nessa casa, tá? Eu preciso dizer que além de criança, eu tenho 5 pets. Então eu sou mãe de criança e mãe de pet. Eu fui mãe aos 35 anos, né? Que não fui mãe nova, né? Depois dos 35 eles até falam que é uma maternidade geriátrica, que eu acho o nome um pouco chocante, mas eles usam esse termo. A minha vontade de ser mãe, ela foi vindo com o tempo, assim. Amigas que foram tendo filho, eu fui achando legal. Eu acho que é uma coisa de maturidade, uma coisa de estabilidade financeira. Cara, eu sou muito organizada, né? Com tudo. E com o planejamento da minha gravidez foi a mesma coisa. Eu procurei minha ginecologista, fiz todos os exames, vi que tava tudo bem e tive aquele papo, né? Ai, pode ser que demore, é normal demorar até 1 ano. Eu tava preparada para isso, mas não foi o que aconteceu. Eu engravidei super rápido. Eu tava fazendo um último projeto de trabalho, que era um projeto que eu precisava viajar muito. No começo do projeto eu descobri que eu tava grávida. Mas apesar de toda a preparação, foi um susto, mas eu fiquei muito feliz. O nome da mamãe que você já sabe, não sabe? Como é que é o meu nome? Pronto. Gente, é a história mais louca. É como eu descobri que eu tava grávida. Porque eu tava gravando esse programa, que eu fazia o roteiro. A gente viajava muito. E eu viajava sempre junto com a apresentadora, que é uma amiga minha até hoje. E a gente menstruava junto, sempre. Já era a 4ª temporada que eu fazia desse programa. E ela ficou menstruada e eu não. E aí ela falou, Camila, você tá grávida. Só pode ser e tal. E ela foi, comprou um teste. Vai lá, faz o teste, não sei o que. E eu falando, eu acabei de fazer xixi, não tô com a menor vontade de fazer xixi. Agora ela faz. Aí eu fiz, sei lá, um pouquinho. Falei, ó, a gente estragou o teste. Tava zero com vontade de fazer xixi. A gente precisa ir gravar, a Van tá esperando. Deixei o teste em cima da pia, porque não saiu resultado nenhum naquela hora. E fui gravar. Quando a gente voltou da gravação, eu fiquei com a equipe para ter uma reunião com o diretor e ela voltou pro quarto. Aí ela ligou lá na recepção do hotel que a gente tava falando, pede pra Camila subir, que aconteceu uma coisa, eu preciso falar com ela agora. E a hora que eu abri a porta do quarto, ela tava com um ácido fólico na mão, que eu não sei como essa maluca dessa minha amiga tinha um ácido fólico na bolsa. E ela falou, toma, porque você tá grávida. E foi assim que ela descobriu que eu tava grávida e eu descobri depois. Quando eu conto da minha gravidez, eu tenho até medo, porque eu acho que eu irrito outras grávidas, assim, outras pessoas que passaram muito mal na gravidez, porque o pai do Arthur, ele fala até hoje que a Camila mais legal que ele conheceu foi a Camila grávida. Eu fiquei ótima, eu fiquei super disposta. Eu trabalhei até 2 semanas antes de ter o Arthur. Eu não tive nada, assim, eu não tenho nem o que falar, porque eu não fiquei enjoada, eu não tive desejo, eu não tive insônia, eu não tive azia. Então eu fui a típica grávida romantizada da propaganda, era eu. Aqui é a entrada de casa, eu tenho vários porta-retratos com todo mundo da família, mas eu gosto de colocar os porta-retratos aqui na estante de livros, porque eu acho que fica uma coisa meio colorida, meio bagunçada. Aí aqui tem, no aniversário de 4 anos do Arthur, ele já vai fazer 5, não para de crescer. Tá o pai dele, a madrasta, a Luísa, que é a irmã, e eu. Aqui temos André, que é meu atual marido, com Luísa, que é a minha enteada.
E aqui tem as avós, a minha mãe e a vovó Rita. E ele que era no batizado, bem pequenininho, acho que tinha 4 meses, por aí. Eu fui casada com o Antônio, o pai do Arthur, por 10 anos. A gente se separou quando o Arthur tava com 1 ano. Mas é uma história muito maluca, assim, porque a gente é melhor amigo até hoje. Foi difícil, lógico, nenhuma separação é fácil. A gente viveu um luto, acho que foi um primeiro ano separados difícil, duro. Mas depois que a gente conseguiu romper, né, e respeitar o tempo de cada um e retomar a amizade, até porque a gente tem um filho em comum, né, para criar, eu senti que a família cresceu de uma maneira muito positiva, assim. A gente é um grupo muito unido. O Arthur tem esses 4 pais, né, são os 4 guardiões do Arthur. Então é muito bonito, assim, ver que se em um lugar a gente se desfaz, né, ou se separa, a gente consegue se unir de uma outra maneira numa nova configuração. Bate as asas. É a borboleta! Pro Arthur, essa configuração familiar que a gente conquistou depois de separados e tal, pra ele é isso, né? Ele tinha 1 ano quando a gente separou, quando ele conheceu os padrastos ele tinha 2 anos. Então, pra ele sempre foi isso. E aí teve uma vez muito engraçada que eu não sei o que a gente tava falando, mas eu falei pra ele, porque a mamãe já namorou o papai. E ele fez tipo, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Que? Você já namorou o papai? Começou a rir da minha cara. Eu achei tão engraçado essa inocência, né? De não saber, né, como as coisas aconteceram. E eu falei, já namorei o papai. E ele ficou meia hora rindo assim, você já namorou o papai. É muito engraçado. Ele escreveu, né, gatos não pode xixi aqui. E aqui sou eu brava. Essa aqui é a mamãe brava. Porque teve uma época que algum gato tava fazendo xixi aqui no quarto. Então ele resolveu... E pior que ele escreveu e nunca mais aconteceu. Então acho que funcionou. O que é que você fez? Um cavalo que é meu. É? Você tem esse cavalo? Uhum. Como ele chama? Galante. Galante, uau. Esse cavalo. É radical? A casa tá tomada, então tem pintura na porta do quarto dele, na porta do meu quarto, na entrada de casa, na cozinha, qualquer lugar tem desenho dele. E depois vem o verde. Tá aqui. Esse verde é lindo, eu adoro. Eu acho que o Arthur tem o meu humor, assim. Eu acho que eu sou bem humorada e quando eu fico brava, eu fico muito brava. Ai, meu Deus. E ele é assim. Eu acabei de chegar da escola. Acabou de chegar da escola. Foi legal na escola? Você cansou? O que vocês fizeram? Nada, só ficamos dormindo. O dia inteiro. Sério? Uhum. Poxa, eu quero ir pra essa escola, então. Eu falo, ele é engraçado. Estão prontos? Sim. O melhor é a cara do Caíto olhando ele se escondendo. Essa fase que ele tá agora, eu tô achando a mais fácil, nem se compara com o perrengue que era na época que eu amamentava. Amamentei ele até os 11 meses. Não foi nenhum drama, nem nada, mas era muito cansativo. E hoje em dia, com quase 5 anos, eu sinto que é bem mais fácil. Porque ninguém me contou que o intervalo entre uma mamada e outra, né? O intervalo ali da amamentação é tão curto. Na minha cabeça, a gente amamentava a criança, sei lá, manhã, tarde, noite. Isso foi muito difícil, porque eu tinha uma coisa de que eu nem ia deitar pra dormir, porque dali 2 horas eu já ia amamentar, é melhor nem deitar, né? Já fico ali, sentada na poltrona. Então isso eu achei muito maçante, mas foi uma surpresa que a cada 2 horas ele tava ali, ó, com fome. Isso era uma loucura.
Essa foto tem uma história engraçada. Quando ele tirou essa foto, que foi para um passaporte, ele ficou obcecado por essa foto. E ele andava o tempo inteiro com a foto, então eu fiz uma cópia para ele e mandei plastificar. E ele levava na escola, mostrava para as pessoas. Qualquer pessoa que passava, ele mostrava a foto dele. Vou ficar com esse acessório. Deito na cama do Arthur para pôr ele para dormir e quando vejo, tô dormindo com ele há horas. Eu sempre, todos os dias. E pior, às vezes eu ponho ele para dormir, volto pro quarto, acho, agora vou arrasar, vou dormir na minha cama. Aí no meio da noite ele me chama, eu nem lembro, eu sei que eu acordo na cama dele, eu não sei por quantas horas eu fiquei, que horas eu fui pra lá, mas eu vou pra lá, eu vejo, eu acordo lá. Me pego fazendo piadas pro Arthur que só eu acho graça. Nós dois sempre, porque ele também. O Arthur, ele gosta de ser engraçadão. E ele faz umas piadas que eu também não entendo. Eu fico, o quê, fi? Ele fica rindo sozinho. Ele faz assim. Penso que seria mais legal ter mais um filho, mas desisto só de pensar em começar tudo de novo. Eu sempre, e eu nunca, porque na verdade eu nem penso em ter outro filho. Assim, eu sou filha única, o meu pai era filho único, eu acho que eu não posso quebrar essa tradição. E brincadeira, porque agora tem a Luísa, e eu já tenho muito a Luísa como a irmã do Arthur, pra ele também, 100% é isso. E eu conto muito com o pai dele, com a madrasta, pra dar um irmãozinho. Enrolo mais um pouquinho no trabalho só pra ter mais um tempo sem filho. Eu sempre... E eu lembro o primeiro projeto que eu fiz como roteirista, logo que o Arthur tinha nascido, ele tinha 10 meses. E eu lembro da sensação de deixar ele em casa com o pai e dar uma descansada no trabalho. Não, nessa estante não vai ter livro de maternidade, porque eu não li nada a respeito de maternidade. Quando eu tava grávida, eu não tinha essa vontade. Eu acho que eu quis viver a experiência toda mesmo e usando totalmente a minha intuição. Tudo começou a ficar maior na minha vida, a tomar um outro tamanho, quando eu começo a compartilhar minha maternidade. E aí eu escrevi um livro, que é o Adulta Assim Madura Nem Sempre, que é essa relação com a vida adulta quando começa a entrar a maternidade. E depois vem podcast, né, com essa temática, tudo. Então, meio que por sobrevivência minha, a maternidade tomou conta de tudo que eu criava, que eu produzia, todos os conteúdos, eles tinham, por algum lugar, a maternidade tava, assim, passava. A mãe não pode fazer yoga? Então segura aí, hein? Que eu vou descer. Segura. 1, 2, 3 e... Desde que eu me tornei mãe, as pessoas perguntam muito se eu não tenho vontade de escrever um livro infantil. E de fato eu não tinha. Assim, eu achava que eu jamais escreveria. Mas aí um dia eu vejo o Arthur andando pela casa assim. E eu não entendo, ele tá andando assim, e ele fala. Eu cheguei perto e falei, o que é isso, filho? Aí ele falou, a Kibi. Eu falei, quem é Kibi? Ele falou, minha formiga. Então, ele tem uma formiga imaginária que viaja com a gente, almoça com a gente, dorme com a gente, que é a Kibi. A Kibi tem mãe, que é a Ciara. Enfim, tudo isso ele inventou. O pai da Kibi, ele disse que o pai da Kibi viaja e a gente não fala sobre ele. Então, Ciara acho que é mãe solo. Enfim, é muito engraçado ver essa relação dele com a Kibi. A Kibi surgiu porque ele tava com muito medo de dormir sozinho e acho que ele mesmo criou a Kibi pra sentir que ele tava dormindo com alguém. A gente fez um livrinho da Kibi, caseiro, e aí eu falei, cara, é uma história muito boa, né? Uma formiga minúscula, né, na cabeça dele, que dá coragem pra ele. Então a Kibi é uma formiga corajosa. E aí eu escrevi o livro com ele entra de coautor. E ficou muito fofo, assim, é meu primeiro livro infantil, do Arthur também, mas eu tenho a sensação que ele vai escrever mais livros ainda. E depois vem o roxo. Kibi era uma formiga minúscula, mas tão minúscula que quando andava pelo corpo de alguém, parecia que era uma pinta e não um inseto. Por isso, dificilmente as pessoas conseguiam enxergá-la, e ela gostava disso.
ser quase invisível era uma espécie de superpoder dela. O meu cuspe pra cima foi a chupeta. Porque eu fui aquela adolescente que tinha todos os dentes tortos. Eu achei que era porque minha mãe tinha deixado chupar chupeta até não sei que idade. Falei, não vou dar, não vou dar, não vou dar. E a criança com cólica, chorando já 6 horas seguidas. Eu lembro que eu com ele no colo chorando e o pai na minha frente chorando, que a gente já não sabia mais o que fazer. Ele olhou pra mim e falou, a chupeta. A gente tinha uma. Falei, vem. A hora que pôs, a criança fez e dormiu. Eu falei, gente, abençoada chupeta. Pronto, terminei aqui a lista do enxoval. Eu já falei que vou dar chupeta. Você pode até dar a chupeta, mas assim, o meu bebê não vai usar. Você já leu sobre os malefícios da chupeta? Pode causar desmame precoce, pode alterar o padrão de respiração do bebê, maior incidência de otite, pode prejudicar os dentes. Você lembra dos meus dentes na infância e na adolescência? Muito provavelmente foi pelo tempo que eu usei chupeta. E depois pra tirar é ainda pior. A minha mãe que o diga. Ai, socorro, alguém me ajuda. O bebê da mamãe não para de chorar. E tem uma chupeta ali na gaveta. Não, chupeta não. Ai, vai, só hoje. Dormiu? Dormiu. Ai, mas é só hoje, eu juro. Ou talvez amanhã também. Se precisar, claro. Bingo. Vamos ir cozinhar? Vamos, eu ensino o pessoal. Fala, pessoal, vamos cozinhar. Pessoal, vamos cozinhar? Eu vou fazer sopa de letrinhas. Salzinho, por favor. Salzinho. Você põe um pouquinho de sal aqui? Essa sopa, eu acho que... que cheiro bom. Posso jogar batata? Pode. Ele vai ter que colocar macarrão. Vou pôr água, tá? Pode pôr. Tá. Vou aumentar um pouquinho o fogo. Você tá indo bem aí? Eu tô indo. Tá. Eu pus cebolinha. Sempre uma mãozinha no cabo, isso, e outra aí. Muito bem. Ele é muito mais interessado por receita do que eu. Então, acho que também veio um pouco da Luísa, que tinha aula de culinária na escola, então ele via ela testando umas coisas aqui. E aí, outra coisa também que eu acho que toda vez que eu faço alguma coisa pra ele experimenta novos alimentos mais fácil quando ele participa. Então, brócolis, por exemplo, ele começou a comer porque a gente preparou uma vez brócolis. Então, para apresentar novos alimentos foi uma solução que eu encontrei. Trazendo ele para a cozinha sempre dá certo. Eu fui ouvir falar sobre rede de apoio, o Arthur já estava um pouco maior. Então, no perrengue do puerpério, eu tinha muito uma cabeça de que eu tinha que dar conta de tudo, porque o filho era meu, eu não podia pedir ajuda. Então, quando eu fui entender que era para eu pedir ajuda e que a gente não vai dar conta de tudo nunca, eu tava exausta, assim, eu tava péssima, arrasada, acabada. E eu tive uma surpresa muito legal, que eu encontrei uma rede de apoio em amigos que não têm filhos. Assim, meus amigos mais próximos, eles não têm filhos, e eles foram um suporte maravilhoso para mim, assim, de vir em casa, ficar um pouco com o Arthur pra eu tomar um banho, pra eu descansar, trazer comida. Tá gostoso? Não tem gosto de nada, nenhum gosto. Não tem gosto? Não? Não é bom nem ruim? Você quer pôr mais sal? Pega lá o sal. Nem ruim. Põe mais um pouco. Isso. Mexe assim. E agora prova e me diz se tá boa. Gente, que alívio. Você põe a mão na massa também? Com seus filhos na cozinha? Me dá a receita Agora... porque eu tô precisando, então fala aqui nos comentários, tá? Que eu preciso de dicas que... Mistura. Eu não arraso muito, mas acho que hoje foi. Vê se tá aí.
Ai, tem uma barata. Não é uma barata. É um dos meus bichinhos de pelúcia. Achou! Vou trabalhar agora, tá? Ah, é uma casa quando tem criança e uma casa quando não tem criança, né? Nossos dias sem criança aqui, a gente tá morto. Aí a gente aproveita pra dormir. Porque a gente não consegue ficar sem... Não existe a gente, sei lá, é muito raro a gente sair pra jantar, por exemplo. Porque dá 9 da noite a gente já tá assim, um outro. Não, e tem uma coisa de que assim, a gente na melhor das hipóteses, a gente tem 2 dias livres. É. Mas no final do primeiro dia a gente já tá sentindo falta deles. É, passou um dia, a gente já acorda falando, e aí, cadê as crianças? Quando é que eles voltam? Eu já fico, a Luísa volta quando? Ah, como só quarta? Sabe? Parece ter alguma coisa errada, assim. Tá faltando aqui. A Luísa é maravilhosa, ela é um sonho, assim, ela é, eu acho que da casa, ela é a que tem mais paciência com o Arthur. Então, eles são muito bonitinhos juntos, assim, né? Super. É uma idade que não compete, né? É. E aí a Luísa cuida dele e ele tem nela uma heroína, assim. É, ele acha a Luísa o máximo, assim. Eu adoro ser madrasta. Eu adoro ser madrasta porque eu sou madrasta da Luísa, eu sou muito sortuda. A Luísa é muito legal. É engraçado isso, assim, mas é uma família sem os atritos, né? Porque parece que os atritos, eles se dissipam, assim, nas duas famílias, né? Questões que a gente tem que debater da educação de um, de outro, é meio uma junta, sabe? Assim, porque vai pai, vai mãe, vai madrasta, vai padrasto. Então tem vários pontos de vista. É uma equipe. Uma equipe, né? Esse sapato ela é fofa. Mas se balançar ela morde. Mas ela é boazinha? É boazinha. Agora Quem mais tem de bichinho? o Marquinhos, ele é fofo. Cadê? Ele dá vontade de pegar. Ah, o Max tem um filhinho dele. Ó, mostra o filhinho do Max. A gente vai brincar com o Max. Tararara, tararara. Bom, aqui em casa é assim, tudo junto e misturado. E é isso que deixa a nossa rotina mais leve. Eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou, Codrano? Gostei, a gente gostou de receber vocês. É, mas... Não deixa de se inscrever aqui no canal. E aproveita e me conta o que você mais gostou desse episódio. Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau. Fala tchau, cara. Tchau, gente. Mas o quê? Porque